Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida nessa manhã de quinta-feira, hoje 14 de janeiro. Hoje celebra-se o Dia do Enfermo e também o Dia do Empresário. E queremos nessa oportunidade nos dirigirmos a todos os enfermos e em especial aqueles que foram infectados por essa doença. Alguns estão nas UTIs, alguns estão em estado terminal, outros estão sobrevivendo por causa de um respirador. E aí você veja como é importante o oxigênio, esse ar puro que Deus nos deu para que nós respiramos sem custar um centavo. Você já parou para agradecer a Deus porque Ele tem guardado, tem preservado a sua vida, tem lhe dado saúde, porque a estas horas muitos estão nas UTIs em estado terminal. Talvez você tenha perdido um ente querido, seu pai, sua mãe, um amigo bem próximo, um parente, e você sabe como isso realmente, para quem foi infectado por essa doença ou quem está enfermo com essa doença, é difícil e sofrido demais, tanto para o paciente quanto para a família, que alguns morrem até sem ter a oportunidade de ter os últimos instantes de sua existência, a companhia dos seus pais ou de sua esposa, do marido, do pai, da mãe, do filho, por conta da dificuldade que há. Alguns não tiveram nem o privilégio de terem um sepultamento digno, aonde todos pudessem prestar uma última homenagem. Então, nessa oportunidade, eu gostaria de, no Dia do Enfermo, hoje, quinta-feira, 14 de janeiro, orar por todos os enfermos. Pai, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra nos diz que tu levaste sobre a cruz do Calvário, não apenas os nossos pecados, mas inclusive todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre o Senhor Jesus, e pelas suas pisaduras, diz Isaías, todos nós fomos sarados. E é por isso que nós te agradecemos. Embora tenhamos alguém na família que foi infectado por essa doença ou está enfermo, sara, cura, de tal maneira que o teu nome seja glorificado, como já operaste o milagre na vida de vários irmãos em nossa igreja, a exemplo do diácono Genildo, da sua esposa irmã Rosenilda e tantos outros irmãos que, embora tenham sido infectados por essa doença, foram curados. Para a honra e a glória do teu nome, nós te rogamos tudo isto mais uma vez, que o Senhor possa guardar a nossa vida, o Senhor possa proteger a nossa vida contra essa doença, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar a todos que nós estamos trazendo durante esses dias uma mensagem que nós transmitimos em nosso templo durante a passagem do Velho para o Novo Ano. E o tema foi: muitos aguardam o que não esperam, alguns esperam o que aguardam. E aí eu faço uma pergunta: você está entre os muitos que aguardam o que não esperam, ou você está entre alguns que esperam o que aguardam? Fica, portanto, com a segunda parte desta mensagem que nós transmitimos em nosso tempo. Você que está me assistindo agora em casa, ou que está aqui presencialmente, faz a respeito de Jesus. Eu quero citar alguns exemplos que provavelmente vão casar com esta afirmativa, com essa assertiva. Muitos esperam o que não aguardam, poucos aguardam o que esperam. Jesus estava no mar da Galileia, mar este que pode de súbito vir uma tempestade e quase que o barco onde Jesus estava com os apóstolos ia ao naufrágio. Por pouco não foi ao naufrágio. Enquanto isso, Jesus dormia. E os apóstolos foram lá: mestre, acorda, desperta que nós vamos perecer. Jesus simplesmente olhou para a fúria dos ventos e as ondas bravias do mar e disse: acalma-te. E diz a palavra de Deus que houve calmaria e bonança. E todos ficaram admirados: quem é este que até o mar e as ondas lhe obedecem? Nós estamos deixando o ano que está ficando para trás e um novo ano que estamos prestes a receber, mas será um ano tempestuoso. Mas lembre-se,
Jesus está no barco da nossa vida para acalmar as tempestades no meu e no seu coração, na minha e na sua família. Como ele estava ali dentro daquele barco e simplesmente disse: acalma-te, emudece. Uma outra história que nós podemos adicionar a este tema: muitos esperam o que não aguardam. Aguardam o que não esperam, digo, poucos esperam o que o aguardam. Jesus estava no deserto e havia uma multidão incalculável. Esta multidão, os discípulos disseram: Senhor, despede esta multidão, porque o dia já declina, não temos como que providenciar pão para dar de comer a essa gente. E Jesus disse: vocês têm alguma coisa aí? A primeira multiplicação dos pães. Tem um moço aí que tem 5 pães e 2 peixinhos apenas. Trazei-mo. E Jesus orou e abençoou e distribuiu entre todos, de modo que todos foram alimentados e ainda sobraram 12 cestos de pães. Aqueles 12 cestos, para mim, tem muito o que dizer. Jesus estava colocando nas mãos de cada um daqueles apóstolos o pão material, mas que simbolicamente falando representava o pão da vida, para que eles alimentassem aquelas multidões. E numa segunda vez, esse primeiro capítulo que citamos, esse primeiro episódio, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 13, e numa outra parte do mesmo Evangelho, no versículo seguinte, ele diz que outra vez a multidão estava 3 dias com eles no deserto, e desde a multidão, porque desfaleciam já de fome. E aí os apóstolos novamente perguntam: onde haveremos de comprar pão nesse deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? 7. 7. E alguns peixinhos. Introduziram-no na presença de Jesus. Ele abençoou, multiplicou e todos foram alimentados. E ainda sobraram 7 cestos de pães e peixes. Eu fiquei pensando, por que a primeira vez foram 12 cestos de pães e peixes? E essa segunda foram 7 mil e ainda sobraram 7 cestos de pães e peixes. Sabe o que é que eu senti? O ano que nós estamos deixando para trás, muita gente perdeu o emprego, ficou sem dinheiro para fazer a feira, passando alguns até privação e necessidade. Mas assim como Jesus multiplicou na primeira multiplicação, 12 pães, 12 cestos para representar cada mês do ano, 7 para representar cada dia da semana. Isso eu estava pensando, refletindo. Não estou dizendo que é assim, é o que eu penso. Imaginando 12 representando os 12 meses do ano. Por que 7 representando os 7 dias da semana? Ou seja, Jesus providenciou o pão para aquela multidão que estava faminta, porque Ele realmente, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a essa situação caótica de desemprego, muita gente passando privação e necessidade, mas esses poucos que esperam o que aguarda, não têm passado por privações. Eu posso falar isso por experiência. A nossa igreja pode dizer realmente isso. Estamos construindo um edifício, não fizemos sequer um empréstimo de 10 centavos, não devemos nada a ninguém. Isso é milagre de Deus, numa época difícil como essa que nós estamos vivendo. Quem pode dizer amém? Isso é milagre de Deus, isso é multiplicação dos pães e peixes, por causa da fidelidade de cada um de vocês como membros desta igreja. Deus espera contar com homens e mulheres fiéis, que entendam que aquilo que pertence ao Senhor é exatamente para que a sua obra seja realizada. Penso eu ainda que nesses tempos de pandemia, o nosso país
bateu recordes de plantação de soja. Isso é milagre. Um ano difícil como esse, nunca na história deste país, numa situação difícil como essa que nós estamos, houve tanta produção de soja como nesse ano de pandemia. Isso é milagre. Há muita gente que está doente, há muita gente que foi infectado, que está na UTI, há muita gente que está realmente precisando de oxigênio para sobreviver. Há muitos que estão vivendo entre a vida e a morte, como uma mulher, que também a Bíblia relata lá no Evangelho de São João, capítulo 11, isso é, Evangelho de Lucas nos fala sobre isso, Mateus também. Uma mulher sofria há 12 anos de um fluxo hemorrágico, e se tratara com os melhores médicos, sem ela melhorar coisíssima nenhuma, ia de mal a pior. Mas diz o texto sagrado, tendo ela ouvido falar acerca da fama de Jesus, correu e foi a toda pressa e disse: se eu ao menos tocar na orla das suas vestes, eu sinto que ficarei curada. Jesus, nos diz o profeta Isaías, que ele não levou apenas os nossos pecados sobre o madeiro, mas levou também todas as nossas enfermidades, seja ela de que área, de que natureza for. Aquela mulher foi curada apenas quando tocou na orla das vestes de Jesus. Lá no Evangelho ainda de Lucas nos conta também a história de uma mulher que há 18 anos sofria de uma opressão maligna. Os demônios tomavam posse daquela mulher e ela andava, era corcunda, não podia andar ereta. Mas Jesus, chegando até onde aquela mulher estava, repreendeu os demônios que tomavam posse daquela vida e deixou-a liberta. Há muita gente oprimida nesses dias por causa dessa pandemia. Há muita gente, há muitos que estão desesperados, descabelados. Como nós dissemos como título da nossa mensagem, muitos aguardam o que não esperam, o que talvez nem imaginariam acontecer, como nós agora estamos na virada de um ano velho para um ano novo. Ano passado, na virada do ano retrasado para esse ano passado que está terminando, quem diria, quem pensava, quem imaginaria que nós estaríamos depois de alguns meses sofrendo um confinamento, um isolamento, e muita gente morrendo e muita gente perdendo emprego? Quem diria? Muitos aguardam o que não esperam. Não pense que 2021 vai ser diferente. Essa pandemia veio para ficar, como o HIV, como o HN1, essa gripe H1N1, o vírus, o Covid-19 veio para ficar, e é por isso que nós temos que ter muito cuidado, cada um que faça a sua parte, cada um que responda por si. Você que está em casa, você está com sua família, você que está aqui presente, cuidado, porque o índice de mortalidade está cada dia mais aumentando, mais e mais. Muitos aguardam o que não esperam, alguns esperam o que o aguardam, o que o guarda. Por isso, meus irmãos, nesta última mensagem do ano, eu chamo a vossa atenção para que nós exerçamos fé naquele que ele não é apenas como imaginava, como estava na cabeça dos gnósticos. Jesus era um anjo aperfeiçoado, mas ele é Deus, ele é Senhor, ele é soberano, ele vive e reina para todo sempre, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não há sombra de dúvida de nem variações de nós afirmarmos que ele é Deus. Lembramos de Lázaro. Lázaro estava morto já há 4 dias, e diziam, assim pensavam, assim criam os judeus, quando surgisse alguém que ressuscitasse quem já estivesse morto depois de 3 dias, ou seja, 4 dias, esse seria o Messias enviado à casa de Israel. E Lázaro, que era familiarizado, Jesus era como se fosse da família, ia sempre à casa daqueles irmãos, Marta, Maria e Lázaro.
E Jesus então estava distante, soube que ele havia morrido. E quando Jesus veio, foi convidado, ele disse: Lázaro não está morto, mas dorme. E quando Jesus se aproximou, Maria disse: Mestre, se tu estiveras aqui, o nosso irmão não teria morrido. Onde vocês o sepultaram? Senhor, já cheira mal, faz 4 dias. Jesus poderia ter vindo antes, mas ele deixou para vir exatamente fora do tempo em que eles acreditavam que aquele que fizesse ou realizasse tal milagre de ressuscitar quem estava morto há 4 dias, por isso que a Bíblia diz 4 dias, eles não iam ter dúvida nenhuma que aquele realmente era o Messias enviado à casa de Israel. A Bíblia diz que quando Jesus fez esse milagre, alguns, está no verso 39 do capítulo 11, e os versos 45 e 46, alguns creram que Jesus era realmente o Messias enviado à casa de Israel, mas muitos foram levar aquela notícia aos fariseus, como que entregando Jesus a adversários e inimigos. Por isso que nós demos esta mensagem, ou demos o título a essa mensagem: muitos aguardam o que não esperam, alguns esperam o que aguardam. Mas vamos ainda pensar, quanto livramento Deus nos deu durante esse ano que está terminando. Eu tenho dito à minha esposa, a gente usa essa máscara de proteção, porque de qualquer maneira ela é preventiva. A gente faz a asepsia das mãos, porque é prevenção. A gente faz o distanciamento, porque é prevenção, tudo é prevenção. Mas preste atenção no que eu vou dizer, não é essa máscara que nos livra dessa doença. Quem nos livra dessa doença, quem nos guarda, quem nos protege é Deus. E são poucos aqueles que acreditam nisso que eu estou falando. Pouquíssimos. São poucos. É Ele que nos guarda. É Ele que nos tem guardado até o presente momento. Todas as noites, quando eu vou ao leito me deitar, eu oro com a minha esposa. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deste mais um dia de livramento. Obrigado, Senhor, porque Tu me deste mais um dia, e agora dá-me uma noite. Ao reclinar a minha cabeça sobre o travesseiro, que eu logo durmo e pego no sono, eu só acordo no outro dia. Isso é milagre de Deus. Poucos são aqueles que acreditam, são poucos aqueles que exercem fé nesse Deus, conforme Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Até hoje, dia 31 de dezembro do ano de 2020, nós estamos aqui para dizer aos irmãos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem pandemia, não tem Covid-19, não tem HIV, não tem nada. Você precisa de crer nesse Deus que é todo suficiente, que se manifestou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E é por isso que nós vamos ver Jesus, quando estava com os apóstolos lá no mar da Galileia, disse: não, porque tem mais homem de pequena fé. Há muita gente que está sendo vencida, dominada pelo medo, pelo pânico, a síndrome do medo, medo da morte, medo de ser infectado, e mais medos, de perder o emprego, medo de tudo. Alguém pode até questionar: pastor, mas alguns irmãos foram infectados. Verdade, aqui na igreja mesmo, vários irmãos. Pastor, alguns irmãos foram infectados e houve alguns que morreram. Verdade. E Deus não os livrou, por quê? O que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, nos dá a resposta. Diz Eclesiastes: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perdido, e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, assim como ao que
confia, ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Há uma diferença entre aqueles que nós denominamos como tema, muitos aguardam o que não esperam. Há uma diferença naqueles que são infectados e morrem sem Jesus, e morrem perdidos. Não sou eu que estou julgando, mas é a própria palavra. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 a 19, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ele nos transportou. Paulo diz isso aqui no texto que nós lemos, que está no capítulo que nós lemos, principalmente no versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura, a que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. No versículo que nós lemos, ele diz também, ele nos transportou das trevas para o reino do seu maravilhoso amor e da sua maravilhosa luz. Nós não estamos nas trevas, estamos na luz. E ainda que a morte venha nos tragar, ainda que sejamos infectados por essa doença que está aí, sejam crentes ou descrentes, servos ou não sejam servos, sejam incrédulos, seja quem for, há uma diferença entre os muitos que foram infectados ou vieram à morte, para com os poucos que dormem no Senhor. Há uma diferença. Por que, pastor, o senhor afirma que há uma diferença? Se muitos aguardam que não esperam, nós os poucos esperamos o que aguardamos. Se o gnosticismo e as demais religiões do mundo inteiro hoje ensinam coisas erradas, é por isso que as pessoas vivem essa síndrome, o pânico, o medo da morte. Os corações estão cheios de incertezas, de inseguranças, estão diante de um mundo tenebroso, de um mundo que está em trevas, de um mundo que jaz no maligno. E nesses últimos dias, muitos aguardam o que não esperam: a morte. Morte física, mas muito mais grave do que a morte física é a morte espiritual. Nesses últimos dias do ano que está terminando, muitos aguardam o que não esperam: medo da morte, repito, síndrome e o pânico de serem infectados, de perderem o emprego, de perderem a vida, ou até mesmo a morte. Disse um certo pensador: ninguém é suficientemente bom a ponto de salvar a si mesmo. A morte para o cristão é uma promoção. A morte para o servo de Deus é uma bênção. A morte é o começo de uma eternidade com Deus pelos séculos dos séculos. Não é o fim, é o começo. Paulo diz isso escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Morrer em Cristo é uma promoção, é ir morar com Jesus, é tomar posse de uma morada que ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vos teria dito, vou preparar os lugares, desse Jesus. E quando eu for vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Muitos têm medo daquilo que não esperam. Não esperam porque não estão preparados. Poucos são aqueles que aguardam o que esperam. Há uma tradução na linguagem popular que eu não posso deixar de considerá-la. Quando vou preparar meus sermões, eu sempre faço a minha consulta. E na linguagem popular diz assim: Cristo no coração de vocês é a única esperança de glória.
Ainda vamos ficar devendo a conclusão desta mensagem, porquanto o tempo foi embora. Mas nesses instantes finais eu quero agradecer a todos quantos estiveram conosco e reitero aqui o nosso apelo. Se você tem sido abençoado através do programa Opção para a Vida, ore, interceda por nós, para que nós permaneçamos no ar. O ano não está sendo fácil, para ninguém. Se você puder nos ajudar a manter o programa no ar, tanto na TV Master, TV a cabo, Canal 20, como também no YouTube, nós ficaremos imensamente agradecidos com a sua generosa oferta que aparece aí abaixo no seu vídeo. Agência Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. Nós estamos fazendo este apelo porque algumas pessoas que eram mantenedores me procuraram agora no fim do ano passado e disseram: pastor, eu não vou poder continuar. E a gente até compreende, não vamos ficar sem entender o motivo pelo qual alguns estão deixando, outros diminuíram suas contribuições, e nós precisamos sim, não só das vossas orações, mas também da vossa ajuda, do vosso apoio. Então, se você quiser, poderá fazer o depósito na conta já citada, ou se você reside em Campina Grande, entregue a sua generosa oferta na Livraria Manancial, fica por trás das lojas Olacante, por trás da antiga rodoviária. Livraria Manancial, você pode ir lá e você estará entregando, doando a sua generosa oferta. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor sacro de saudosa memória, Feliciano Amaral. Esse é um dos cantores da velha guarda, porque há muita música hoje da jovem guarda. Estou me referindo à música sacra, aquela música que realmente ela traz e eleva nosso coração e desperta nossa alma para termos mais comunhão com Deus. Vem o dia de fulgor, quando acaba toda dor, nem doenças haverá, nem a lágrima terá. Haverá perfeita paz quando o Salvador capaz. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. Tristezas não terá, nem pesares haverá, nem mais pranto assolará, e a morte sumirá, e para sempre estarei com meu Salvador e Rei. Oh, que dia, dia de glória será. Que dia será quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu para me salvar.